Quando nós olhamos para as cartas paulinas, nós percebemos ali que elas tinham o intuito de lançar fundamentos, de solidificar as igrejas, e elas eram escritas na esperança que Paulo nutria, de que mesmo não reencontrando aqueles irmãos, eles fossem assistidos, cuidados e protegidos dos falsos ensinos muito difundidos em sua época. E com o passar do tempo, o apóstolo Paulo ele vai percebendo que sua probabilidade de visitar ou rever pessoalmente aquelas igrejas vai diminuindo, devido às muitas viagens que ele foi fazendo, o desejo de levar o evangelho às terras gentílicas ainda que não haviam sido alcançadas, devido às prisões, às perseguições. Então, as cartas para Paulo, elas vão se tornando uma solução apropriada para cobrir essa ausência e uma forma também de matar a saudade, Imagina se Paulo tivesse Instagram naquela época. Imagina se Paulo tivesse WhatsApp naquela época. Imagina se ele pudesse fazer mensagens de vídeo como nós estamos fazendo aqui agora. Então, a forma que o apóstolo Paulo encontrou foi enviando essas cartas às igrejas e ali trocando esse afeto uns com os outros, E tem uma fala de Paulo que para mim é uma das mais desafiadoras e que acende em meu coração o desejo de que, independentemente, irmãos, do lugar, da cidade, ou até mesmo do país que Deus nos coloque, ela deve queimar em nosso coração todas as vezes que a lemos. Quem aí conhece Romanos capítulo 1, dos versos 16 a 17? Todo mundo já memorizou esse texto, São 2 versículos pequenos, e eu vou falar e você repete comigo, tá? Olha, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Amém. Esses 2 pequenos versículos, eles apresentam um dos maiores resumos do Evangelho já escritos pelo homem, e para entendermos eles, nós precisamos voltar ao contexto original e compreendermos a cultura na qual Paulo está inserido. Você só consegue entender o que Paulo está dizendo aqui quando você retorna no passado, quando você olha no retrovisor da vida de Paulo e vê por que ele está escrevendo isso. E quando Paulo ele escreve esses 2 versículos aos irmãos em Roma, ele escreve porque muitas pessoas tinham vergonha de pregar o evangelho. E eu quero iniciar nessa introdução dessa mensagem apresentando para você 4 razões pelas quais algumas pessoas tinham vergonha de apregoarem as boas novas do evangelho. E provavelmente você se encontre em uma dessas. Isso é só uma introdução, tá? A primeira razão pela qual eles tinham vergonha de apregoar o evangelho naquela época se relacionava às questões morais daqueles dias. Nero, ele era um imperador, ele era um homem perverso, ele era um homem degenerado. A cidade de Roma era uma fossa de pecado, depravação, corrupção e maldade. O evangelho que Paulo pregava com suas exigências de arrependimento, de santidade, de vida piedosa, era diametralmente oposto a tudo que Roma defendia e representava. Todos nós estamos inseridos em um mundo de condições morais degeneradas, não é verdade? Um mundo que é não só degenerado, mas que ele é perverso. E ele carece urgentemente dessa pregação do evangelho. Então, o que Paulo está vivendo neste momento, quando ele começa a pincelar essa carta, é o que nós também vivenciamos hoje. Nada muito diferente. A segunda razão pela qual muitos dos judeus tinham vergonha de apregoar o evangelho era a razão
do fato de eles apregoarem para os romanos sendo judeus. O apóstolo Paulo era um judeu. E os judeus, eles eram considerados por muitos naquela época, e ainda hoje, uma raça subhumana. Eles deveriam ser desprezados, maltratados, escravizados. E o evangelho era uma mensagem que se originou de uma origem judaica. E alguns judeus, então, teriam hesitado em compartilhar tal mensagem com não-judeus. E muitos não-judeus não teriam ouvido um pregador judeu pregar sobre um salvador judeu. Imagina isso. Terceira razão é que a mensagem que Paulo pregou era uma mensagem quase que inacreditável. Para nós hoje é muito fácil escutar a mensagem do evangelho, mas na época de Paulo era algo muito inacreditável. Vamos lá, vou te dar só alguns exemplos. O Salvador que Paulo está anunciando era um membro masculino da desprezada raça judaica. E só vai piorando. Ele foi dito ser o Salvador do homem. Ele alegou ser o Filho de Deus. Ele até mesmo chegou a dizer que Deus, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. A sua morte foi cercada de vergonha porque ele morreu em uma cruz romana. O próprio símbolo de vergonha. E ao morrer essa morte vergonhosa em uma cruz, ele alega ter morrido pelos pecadores perdidos. Imagina isso na cabeça de um romano. E como se isso não bastasse, Paulo ele pregou que este mesmo Jesus crucificado, ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia após sua morte. Para muitas pessoas que ouviam aquilo ali, o evangelho era uma coisa bizarra. Era uma coisa difícil de acreditar. Era difícil de degustar o evangelho. O evangelho era uma mensagem difícil de aceitar, principalmente para um mundo tão orgulhoso, tão perdido como era Roma. E é por isso que lá em 1 Coríntios 1,18, eu quero que você repita comigo esse texto. Olha só, porque a palavra... vocês estão sem feijão, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Vocês conseguem perceber que as coisas não mudaram muito? Em todos os lugares em que Paulo ia pregando a mensagem da cruz, o que acontecia com ele ali? Ele era ridicularizado, ele era expulso, ele era preso, ele era maltratado, por muitas vezes ele foi tratado cruelmente, quase deixado à morte. Por exemplo, lá em Filipos, ele não foi só preso, mas ele sofreu muitos açoites. Quando ele chega em Tessalônica, ele foi expulso, tendo que partir às pressas para Bereia. Lá na Bereia, eles foram tão hostilizados que Paulo ele teve que ser contrabandeado para Atenas. E lá em Atenas, eles foram zombados e tratados como pessoas idiotas. Você já foi tratado como idiota porque você crê em Deus? Eu já, irmãos. Fazendo um trabalho na UFSC, vez ou outra você é tratado como um idiota. Em Atos capítulo 17, verso 32, diz assim, olha, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, seu Paulo, nós vamos ouvir você em uma outra ocasião. Sabe o que essa fala aqui de Atos 17, 32 me lembra? Antigamente tinha um personagem chamado Gilbert, e ele era um personagem fictício de tirinhas de quadrinho, e você pode ver essas tirinhas na internet, né, que era do Scott Adams, e uma das frases mais famosas é aquela assim, olha, nunca discuta com um tolo, ele te rebaixará até o nível dele te vencerá por experiência.
exatamente isso que aqueles irmãos estão fazendo com Paulo. Olha, Paulo, não vai discutir não, depois a gente conversa. Não volta nunca mais. Em Corinto, eles tiveram a mesma experiência de Atenas. Na Galácia, Paulo foi apedrejado e foi deixado quase morto. Quantos se lembram? Para mim é uma das histórias mais marcantes do livro de Atos. Porém, de tudo isso que eu acabei de narrar para você, a Bíblia fala que Paulo ele permaneceu ansioso para pregar o evangelho em Roma, a sede do poder político contemporâneo e da religião pagã daquela época. Muitos não teriam sido capazes de suportar esse tipo de vergonha. Será que nós teríamos? Será que você teria a capacidade de passar por isso? Sendo zombado, tratado como idiota, como uma pessoa não digna de ser ouvida? Com todas essas coisas em mente, é fácil ver porque Paulo gostaria de deixar muito claro sobre seu compromisso com a mensagem do Evangelho. Diante de tudo que falei até aqui, é por isso que ele diz, por isso que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele gostaria que as pessoas soubessem que estavam ouvindo de um homem que acreditava em sua mensagem e estava disposto a pagar o preço por ela para compartilhá-la, mesmo que fosse com a vida. E isso vai acontecer um pouco mais adiante. Então, agora que a gente sabe por que alguns teriam ficado com vergonha, a pergunta que eu levanto nessa noite é por que Paulo não ficou? A resposta a essa pergunta é encontrada na verdade que ele revela sobre este evangelho. E eu quero compartilhar com vocês hoje, queridos, sobre as marcas do evangelho que fazem dele uma mensagem da qual nós não precisamos nos envergonhar. Amém? Vocês estão com o cinto apertado aí? Então prepara. Assim como Paulo estava disposto a pregoar as boas novas, independentemente das intempéries que ele sofreu, eu e você, nós somos chamados a termos essa mesma atitude. Porque não existe nessa vida nada mais poderoso, queridos, do que ver uma vida sendo tirada das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Eu já vi vários testemunhos, mas não existe testemunho que demonstre mais alegria do que aquela pessoa que fala assim, olha, eu tenho pregado para o meu ente querido e ele se converteu. E a pessoa conta aquilo com os olhos brilhando, porque não existe nada mais poderoso do que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero te explicar nessa noite por que você não precisa ter vergonha do Evangelho da qual você tem o seu nome nele dado a você pela salvação em Cristo. Primeira coisa, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a primeira doutrina apresentada por Paulo aqui. O Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos entender um pouco o que significa isso? Deus ele poderia ter revelado o seu poder contra o pecado de qualquer maneira que ele escolhesse, de qualquer maneira que ele quisesse. Porém, ele exerceu o seu poder a enviar aos homens o Evangelho da graça. Em nenhum outro lugar o poder de Deus é tão visível quanto no Evangelho de Jesus Cristo. Deus poderia ter nos enviado para o inferno, mas ele escolheu nos enviar o seu amor envolto em seu Filho, Senhor Jesus. E aqui eu aproveito para salientar que a mensagem de Paulo é o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Genuíno Evangelho de Jesus Cristo, não se engane. Porque hoje em dia há muitos evangelhos diferentes sendo pregados em nossos... Nem preciso contar para você, né? Você já sabe. É só ligar a televisão, né? Por exemplo, existe um evangelho que não é o evangelho de Cristo e que nós chamamos de evangelho da religião. O que é o evangelho da religião? É aquele evangelho que fala assim, olha, seja bonzinho, tenha uma aparência de piedade e está tudo bem.
troca de roupa. Aí coloca aquele terno todo colorido, uma Bíblia debaixo do braço. Coloca uma roupa mais bonitinha, mas o caráter continua o mesmo. Porque o evangelho da religião não tem poder de mudar o interior do homem. Um outro evangelho que nós ouvimos com frequência é o evangelho do materialismo. Que ele fala assim, olha, o seu valor é determinado por aquilo que você tem. Se você não tem, você está debaixo de maldição. Você tem que prosperar. Esse é o evangelho do materialismo que nós ouvimos com frequência e que tem arrebanhado pessoas famintas para ele, para longe da cruz de Cristo. O ganho é o objetivo da vida. Se você não é uma pessoa próspera materialmente, você então está em maldição, em pecado. Existe um outro evangelho, que é o evangelho do liberalismo. Que ele diz assim, olha, vem para cá que Deus te aceita como você é. Ele vai nos levar para o céu. Isso é se o céu realmente existir. Eu creio que a Bíblia é arcaica demais. Nós podemos reescrever a Bíblia. Nós podemos tirar algumas palavras e alguns textos da Bíblia para sermos mais inclusivos. Esse é o evangelho liberal. Um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus é o evangelho da sociedade. Qual que é o evangelho da sociedade? Faça o que você quiser, pois a vida é curta. É aquele evangelho, meu corpo, minhas regras. Eu sigo o meu coração. Irmão, se você é desses crentes que fazem assim, eu sigo a voz do meu coração. Irmão, não existe lugar mais perigoso do que seu coração. O coração humano, às vezes, ele é mais perigoso que o próprio Satanás. Porque Satanás semeia e ali não precisa fazer mais nada. Então, a mensagem que Paulo está pregando, por outro lado, ela diz assim, olha, você é um pecador e se você morrer em seus pecados, você irá para o inferno. Deus o ama e enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ao mundo para morrer pelos seus pecados, e ele ressuscitou dos mortos, e se você depositar a sua fé nele, você poderá e será eternamente salvo. Amém? O Evangelho de Jesus é suficiente. Por isso que eu falei para vocês que esses 2 versículos de Romanos 1, 16 e 17, ele é a completude de tudo que o Evangelho prega. O Evangelho de Cristo, ele é uma mensagem pura e ele é uma mensagem simples. Ela está claramente declarada em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, e ela está resumida em Romanos 4, 25, que declara: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que resumo lindo do Evangelho. É um resumo de todo o Evangelho. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, amado irmão, nunca se esqueça, o Evangelho que você apregoa é marcado pelo poder maravilhoso de Deus. Amém? E é só o poder de Deus mesmo para nos tirar dessa lama, né? Segunda coisa, o Evangelho é marcado por um propósito único e singular. Único e singular. Por isso que Paulo fala assim, olha, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz simplesmente porque Ele nos ama. Esta foi a causa. Quando você lê João 3,16, diz assim, olha, porque Deus amou o mundo. O porquê é a causa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos aqui a causa, que é o amor de Deus, e o propósito, que é a salvação em Cristo. Tá? A causa. Então, o plano e o propósito de Deus em dar a mensagem do Evangelho é a salvação. Esse é o propósito do Evangelho, salvar. Por isso que salvação significa segurança, significa preservação, significa libertação. A palavra grega é soteria,
né? O desejo de Deus em salvar pecadores é libertá-los para sempre. De quê? Repete comigo: morte espiritual, contaminação espiritual, engano espiritual e da destruição espiritual. Então, queridos, mensagem, propósito principal dessa mensagem maravilhosa do Evangelho é a salvação daqueles que se encontram perdidos, carecendo do médico. Se você está em Jesus Cristo, você está seguro nele. Em João 10, 28 declara: e lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você foi salvo por Jesus Cristo, você está assegurado nele que nada pode separar do amor de Deus. E é por isso que você tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, para te selar, para te chamar a atenção, para puxar a sua orelha quando precisa. Então, é simples, é singular. Terceiro lugar, o Evangelho é marcado por um plano simples. O versículo 16 nos diz, em termos inequívocos, exatamente como essa mensagem do Evangelho da salvação ela é ativada no coração das pessoas. Observe que é a todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E isso deixa perfeitamente claro que a salvação bíblica, ela não envolve rituais religiosos complicados, ela não envolve exercícios religiosos ornamentados e elaborados. A salvação é o produto da fé e somente da fé. Por isso que em Efésios 2, de 8 a 9 fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação, ela está disponível para todo aquele que está disposto a simplesmente receber a mensagem de Cristo pela fé. Amém? Em João 6,47 fala: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tá vendo como é que a gente complica, né? A gente complica demais o Evangelho, gente. Quarto lugar, o Evangelho ele é marcado por um compromisso solene. Ninguém está além do alcance do Evangelho da graça. Em João 6,37 fala: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Nós queremos colocar barreiras nas pessoas, cercados, mas o Deus que salva é o Deus que acolhe, que ama com amor fraternal, porque Ele sabe o que é entregar alguém à morte. O compromisso do Evangelho é que qualquer um que ouve a mensagem e vê sua necessidade de salvação e vem a Jesus pela fé será salvo pela preciosa graça de Deus. Não há nada que possa impedir que alguém que queira ser salvo seja salvo. Isto é, a não ser a incredulidade, né? Em João 8,24 fala assim: olha, foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Promessa do Evangelho, irmãos, é para todo homem, em todos os lugares, e graças a Deus que é assim. Porque se não fosse assim, gente, eu falaria para vocês aqui: olha, eu não sou digno de ir para o céu, não. Se dependesse de algo que eu fizesse, mesmo que eu fosse para os montes e orasse, mesmo que eu jejuasse por dias, mesmo que eu fizesse leituras extensas da Bíblia, mesmo que eu levasse uma vida devocional íntegra de caráter, mesmo que eu fosse um homem que todas as pessoas olhassem e falassem: eu quero ser igual a ele, nada disso me tornaria digno de ir para o céu. Porque a única coisa que nos torna dignos de ir para a glória é o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus unicamente. Isso é lindo, maravilhoso. Quinta verdade:
Acho que eu já estou terminando. O evangelho é marcado por uma recompensa satisfatória. Produto do evangelho na vida do crente é a justiça. Quando a fé é colocada na mensagem do evangelho e Jesus é crido no coração, Deus pega aquele pecador e o declara justo. O que o homem não pode fazer pelo esforço, Deus faz pelo poder. Amém? Em Romanos 8,33 fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Simplificando tudo que o homem busca na religião: paz com Deus, aceitação por Deus, um relacionamento correto com Deus, etc. São todos dados ao crente gratuitamente quando ele recebe a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo fala assim, olha, de fé em fé, o que significa essa frase de fé em fé? Ela simplesmente se refere ao fato de que a vida do cristão deve ser de fé em Deus, de acordo com a palavra da verdade. Não é de acordo com o que você acha, não é de acordo com o que você entende da Bíblia, é de acordo com o que a Bíblia diz. É por isso que hoje nós temos um monte de gente que crê em cristos caricatos. Cada um inventa seu Jesus. Mas meu Jesus, ele é assim, assado. Mas esse Jesus tem nada a ver com a Bíblia, não, que você tirou de Jesus. Eu creio assim, né? Não existe isso. Existe um Jesus que está dentro da palavra. E se o seu não se... E é por isso que as pessoas vão tentando argumentos para mexer na Bíblia. Mexe aqui, corta ali, por quê? Porque quando você não encontra um argumento sólido, o que você faz? Você tira, é igual aquele que vai bater no... Ele não aguenta no argumento, ele pula para cima e bate no outro, não é assim que acontece? A pessoa não aguenta no argumento, bate. Então é assim que funciona também quando as pessoas criam cristos caricatos para a vida dela. Quando ela não aguenta as verdades da palavra, ela joga a palavra para o lado. Agora, a vida do cristão verdadeiro, ela deve ser de fé em Deus. À medida que a vida do cristão é vivida na fé dia a dia, essa justiça de Deus é revelada na vida dele, desde a fé inicial até a fé final. O que Cristo começou na sua vida não vai parar no meio do caminho, não. Uma vez eu escutei um cara pregando alguma coisa que eu fiquei completamente escandalizado. Ele falou assim, que a salvação é como se fosse um ônibus cheio de gente, com Jesus dentro dirigindo. Só que no decorrer do caminho, muitos vão descendo desse ônibus. Heresia, gente. Então, se é assim, não depende de Jesus, depende dele. É mérito dele. E quem chegar lá no final merece uma medalha, né? Foi eu que consegui, ganhei, né? Essa fé inicial que Cristo começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai te ajudar, Ele vai trabalhar em seu coração. Mas pastor, e aquele irmão que está desviado da fé? Eu vou dizer para você que se Cristo salvou, é triste para ele. Vai sofrer muito, vai apanhar muito. Isso se foi salvo. Se não foi salvo, ele vai ficar no mundo e vai para o inferno mesmo. Tem muita gente dentro da igreja que vai para o inferno. Eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para falar da salvação em Cristo e do amor de Deus. Mas, se aquela pessoa foi salva e está lá no mundo brincando, Deus vai trazer ela de volta. Porque Ele nos garantiu isso, é Ele que faz isso. É o filho pródigo, história do filho pródigo, Ele vai trazer de volta. Porque a fé inicial que Ele começou, Ele vai concluir. O que vai nos separar do amor de Deus? Nada. E Paulo faz questão de citar um monte de exemplos, alguns deles que nós nem vivenciamos. Então o evangelho de Cristo, irmãos, ele não precisa ser modificado. Talvez a maior dificuldade que a gente tem de pregar o evangelho para as pessoas é que nós tornamos o evangelho que nós cremos algo complicado. Você não quer pregar o evangelho, você quer dar aula de teologia para aquela pessoa perto de você. Deus te chamou para ficar ensinando teologia para os outros quando você está pregando o evangelho. É coisa simples. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito. Se você não crê, eu sinto muito. É simples.
Peça a Deus que te dê graça na pregação do Evangelho. Olha só o que Romanos 10, de 13 a 17 fala. Presta muita atenção nisso, porque isso é a conclusão da nossa mensagem. Diz assim, olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você entende a sua importância nesse cenário? Você já pensou se Paulo se envergonhasse do evangelho de Cristo? Ou se ele tivesse medo por causa das coisas que ele enfrentou? Então a minha pergunta nessa noite para você, caindo para a parte prática, é como você está indo quando se trata de compartilhar a mensagem do evangelho? O que você tem feito? Como tem funcionado Romanos 1, de 16 a 17 no seu coração? Como que você tem aplicado isso ao seu dia a dia? Como que você está lá fora? Como que você está quando ninguém está te vendo? A segunda pergunta é, quem você conhece em sua vida que precisa ouvir o evangelho? Talvez você tenha um amigo, talvez você tenha um filho que talvez esteja nas drogas, não sei. Talvez é o marido, a esposa. O que eu sei é que todos aqui dentro têm pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Cristo, não tem? No dia que eu pregava essa mensagem foi o dia em que minha mãe estava sendo batizada. Todo ano, desde quando chegamos ao Brasil, eu não abro mão de não pregar em alguma igreja. Para mim é um privilégio hoje ter o Márcio aqui comigo. Parceirão, um cara que a gente ama e que gosta. E que Deus tem grande coisa para fazer na sua vida, Márcio. Amém? Isso é precioso para o Senhor. Eu tenho um amor muito grande pela sua vida, mano. Tá? Quando vou para Belo Horizonte, a minha mãe ia toda vez e a gente levava uma turma para a nossa igreja. Minha mãe ouvia o evangelho, voltava para casa, mas não ia para a igreja. No ano seguinte fazia a mesma coisa. Eu sempre falando para minha irmã, meu pai era de uma igreja da Assembleia de Deus, e pregava na igreja dele lá também, porque eu fazia de tudo para levar o máximo de amigos que eu pudesse levar para a igreja. E a minha mãe se batizou no domingo, há uns 2 meses, né, amor? A Chloe se batizou 3 semanas depois. Minha mãe se batizou na primeira igreja batista do Vale do Jatobá, o bairro que eu morava. E ela está em uma igreja batista, o que muito me alegra. E eu liguei para o pastor e falei assim, cara, eu estou feliz com o que você fez, cuida dessa ovelha. E vou pregar lá na igreja dele quando chegar. Quem você conhece em sua vida que precisa ouvir este evangelho? Você tem que mudar de vida. Não, você precisa de Jesus. Porque se você mudar de vida e não tiver Jesus, de nada adianta, você vai para o inferno. O que você precisa é de Jesus Cristo para sarar suas feridas, te libertar do seu pecado e te dar a condição de caminhar em novidade de vida. Então, meu objetivo e intento aqui foi encorajá-lo a continuar fazendo dessa igreja, deste ambiente maravilhoso, um lugar de salvação para aqueles que estão lá fora perdidos, um lugar de luz para aqueles que se encontram perdidos nas trevas, um hospital para aqueles que se encontram enfermos, um farol, irmãos, um luzeiro para aqueles que se encontram perdidos sem luz no mundo lá fora. Essa igreja é um luzeiro aqui. Ela é um luzeiro para dar direção para aqueles que estão sem norte,
Quantas são as pessoas que você conhece que estão sem norte? E Deus está te dando o privilégio de estar aqui cultuando a Deus, louvando o nome dEle, ouvindo uma mensagem, aprendendo da palavra dEle, tendo essa comunhão maravilhosa, e isso talvez seja o que muitas pessoas lá fora querem. É o que elas estão buscando. Mas às vezes chegam muitos primeiro que a gente, chega às vezes a Umbanda, chega às vezes outras religiões, sei lá, e pega essas pessoas para ela. Então, amado irmão, quero dizer para você, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, fale do amor de Deus, peça a Deus assim, Deus, coloca nos meus lábios aquilo que eu deva falar. Eu tenho certeza que você vai ver grandes coisas de Deus acontecendo na sua vida e com certeza na vida daqueles que estão à sua volta. Eu tenho na minha família ainda uma pessoa que é o meu irmão que não é convertido. Meu pai já foi convertido. Meu pai hoje serve a Jesus, a minha mãe serve a Jesus, a minha irmã serve a Jesus Cristo, mas ainda falta o meu irmão, a esposa e o filho. E a minha próxima missão é ganhá-los para Jesus. Quando eu falo a minha missão, não é uma missão que eu que tenho que ir lá e fazer isso, mas é a minha missão e a missão daqueles que o amam. Meus pais estão ali trabalhando firme e forte para que ele possa ser alcançado por Jesus. E eu vou celebrar demais se isso acontecer. Bem, queridos, Deus abençoe a amada igreja. Obrigado aí pelo privilégio, pela honra, que vocês concedem a gente de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero que você saia daqui hoje desafiado. Pregue o evangelho para aqueles que não conhecem a Jesus, que fazem parte da sua vida e do seu contexto. Hein? Deus abençoe os queridos.